Neste dia, eu terei com vocês duas conferências, né, duas formações, duas palestras, basicamente a respeito desses 4 pontos. Então, vou falar sobre a defesa da fé, a necessidade de entender a fé. Só que para chegar aqui, pessoal, nós precisamos fazer um longo percurso para entender por quê, a necessidade de. Então, aqui as minhas conferências vão se articular ao redor desses quatro tópicos. Então, em primeiro, nessa manhã, eu vou falar dessas duas, em que se funda a necessidade de defender a fé. Porque, de fato, a gente escuta isso, né? Como cristãos, eu tenho necessidade de defender a fé. Não é só uma questão de direito, é necessário. Mas da onde que vem essa necessidade? E depois, por que defender? E no final da tarde deste dia, eu vou falar um pouco mais desses dois aspectos. Como defender a fé? Sabendo que, em primeiro lugar, qual que é o primeiro ambiente onde nós precisamos defender a fé? Você mesmo. Nós mesmos somos esse pequeno território que precisa ser evangelizado. Eu preciso estar convencido. Eu sou o primeiro território de missão. Porque dentro de mim há uma luta entre a vontade de Deus e a inclinação para o pecado. Então a gente vai olhar um pouco isso. Mas é evidente, em casa e depois o ambiente acadêmico. E depois eu quero falar um pouquinho da recompensa, essa recompensa por defender a fé. E esta recompensa está de algum modo ligado, né, quando eu cheguei aqui nesse espaço, eu vi que tem uma fotografia de uma jovem, a sua irmã, e a frase dela se encaixa perfeitamente com o que eu vou falar ali sobre a recompensa. Porque ela não disse que o seu maior desejo... Qual era o nome? O seu maior desejo não era conhecer, o que já é bom, era ver Jesus. E nós já podemos vê-lo agora, na fé, mas já podemos, tá bom? Então, como abertura dessa explicação, eu convido então vocês a prestarem atenção na leitura. Quem tiver a Sagrada Escritura pode acompanhar. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. É a parábola do tesouro escondido. 13, versículo 44. Diz o seguinte: eu vejo que vocês aí, a maioria tem a edição da Ave Maria, né? Então deixa eu acompanhar com a edição da Ave Maria. Vamos lá. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num... Enquanto eu vou lendo aqui, tenta fazer um esforço de imaginação. Um tesouro escondido num... Um homem o encontra, mas o esconde. Muito já levaria, né? Se eu encontro um tesouro, por que eu vou esconder de novo? Pode correr o perigo de outro encontrar, não é? Mas ele não, ele esconde. Por que será? Por quê? A resposta está em seguida aqui. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar o tesouro? Comprar o campo. Olha que interessante. Ele vende tudo para comprar não o tesouro, porque para ter o tesouro é preciso adquirir o campo. Qual é o nosso tesouro, meus queridos jovens? O nosso grande tesouro, aquele tesouro pelo qual nos permite nos unirmos a Deus, vivermos na presença de Deus. E eu espero que neste dia eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas às vezes é bom expressar de maneira mais clara e cada vez melhor. A fé pode ser muitas coisas. A fé pode ser o quê? O conjunto da doutrina, o credo, aquilo que a gente aprende na catequese, né? A fé, então, como conteúdos da fé, a doutrina. Mas não somente isso. A fé, ela pode ser também, não somente o aspecto de conhecer esses mistérios da fé, mas celebrar estes mistérios. Aí vem a dimensão do culto, da liturgia. Porque eu não somente aprendo sobre a Eucaristia, sobre o sacrifício de Jesus, eu não somente aprendo racionalmente e conheço a grande maravilha que foi a obra da redenção, mas eu também celebro isso, eu participo disso. O mistério que eu conheço, eu experimento. Então a fé também diz respeito à liturgia. A liturgia nada mais é do que os mistérios que Jesus fez há 2 anos se tornam realmente presentes agora. Porque Jesus, ele não salvou só os seus convertidos. Ele, como Deus, tem poder para fazer com que a sua obra redentora atinja e toque todos os tempos. E aonde é o portal onde esta graça chega? Atravessando séculos e mais séculos. A liturgia. A liturgia é um grande portal onde Deus vence o tempo. E a graça. Então a fé não é somente os dados da fé, a doutrina, mas também a experiência real de Deus. Liturgia, sacramento. E um terceiro aspecto da fé é a vida de oração. Porque os sacramentos, eles não esgotam as capacidades de nós podermos tocar a Deus. Pela vida de oração pessoal, na intimidade com Jesus, aquele tu a tu, face a face.
A graça de Deus pode chegar a mim. Então veja, a fé é algo muito... Mas é claro que quando o assunto se trata de defender a fé, nós estamos, obviamente, nos referindo a esse primeiro aspecto. Defender as verdades da fé. Sim ou não? Defender a verdade da doutrina. Mas é preciso nunca se esquecer daquilo que Jesus disse. Eu sou o caminho, e é o que a gente vai falar à tarde. Eu preciso experimentar nesse caminho da fé, Jesus é o próprio caminho, neste caminho da fé, eu preciso experimentar a verdade, eu preciso experimentar a fé, não apenas como verdade, mas também eu preciso dar um segundo passo, que é onde os nossos irmãos protestantes chegar. Eu preciso experimentar a fé como uma verdade, mas também como caminho, verdade e estar na graça de Deus. Mas isso a gente vai falar um pouquinho. Então veja, o homem encontra o tesouro escondido. O que é esse tesouro? É a fé. Com todas as múltiplas realidades que envolve essa palavrinha fé, que não é só a doutrina, mas é a experiência concreta de Deus. A fé, embora ela seja uma resposta do homem diante de Deus, né? A fé é um dom. Eu conheço pessoas que não participam da igreja, não buscam, mas acreditam pelo menos em Deus, não são ateus. Mas eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu gostaria muito de acreditar nisso e naquilo, mas eu não consigo. É interessante, né? A pessoa, ela quer. Ela se admira pela facilidade com que fulano e ciclano acreditam nos mistérios. Tia, castidade, que nos faz íntegros, livres interiormente. E, no entanto, ele diz, eu não... Interessante porque aí você percebe que a fé é um dom. Como diz aquele hino de Pentecostes, né? Sem a luz que acode, o Espírito Santo, nada o homem pode. Sem a graça a gente não pode nada nesse âmbito. Então o sujeito lá, como diz na parábola, o homem encontra o tesouro escondido. Ele com alegria, porque a descoberta do tesouro causa uma alegria estupenda. E ele vai, vende tudo que tem, movido por essa alegria. Tá? O vender tudo tem como consequência, como causa, desculpa, a alegria. Ele vende tudo que tem e vai comprar o tesouro? O campo. Porque a fé não se compra. Eu preciso adquirir o campo, pertencer a este campo. E qual é o campo onde está a fé? A igreja. Infelizmente, se existe uma palavra que hoje é tão mal utilizada, que acabou perdendo o seu sentido, claro, a palavra amor, porque hoje em dia se utiliza a palavra amor para justificar o pecado, não é? Tem aquele refrão, né? O importante é que eles se amam. Pode tudo. Então, a palavra humor é deturpada ao máximo. Mas se existe uma palavrinha também que é muito mal interpretada, é igreja. Se de fato existe e é possível existir uma igreja, ela só pode ser criada por Deus. Homem nenhum pode criar uma igreja. Porque o homem, depois do pecado, se distanciou de Deus. O próprio Deus foi quem, por iniciativa livre e amorosa, foi ao encontro, busca do homem. E em Cristo, Deus estabeleceu a sua igreja. Uma só igreja, porque é um só Deus. Se de fato existe igreja, ela só pode ser uma invenção por instituição de... E é nessa igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo, que nós encontramos o tesouro da fé. Que, eu volto a repetir, não é só um corpo doutrinal, não somente verdades que eu decoro, é algo que me faz tocar a Deus e que me causa grande alegria. Agora, vocês já podem ir pensando um pouquinho na cabecinha de vocês. Será que eu... Faço a pergunta primeiro para mim, mas vocês também podem colocar a pergunta para vocês mesmos. Será que eu, que já estou neste campo da igreja, nasci numa família católica, fui batizado, né? Pelo batismo a gente entra aqui no campo da igreja. Será que eu, que já estou há tanto tempo neste campo, será que eu já descobri o tesouro? Porque, veja, o tesouro, ele é escondido. Por que será que Deus esconde o tesouro? Porque ele vale muito. Exige um esforço da minha parte para descobrir esse tesouro. Então, vocês podem se perguntar, será que eu já descobri o tesouro da fé? Ou as verdades da minha fé é apenas uma doutrina? A igreja, para mim, é apenas um policiamento moral? Faz isso, não faz aquilo? Será que eu já experimentei esta alegria que vem da descoberta da fé? E que lá no final, a gente vai aqui por trás da experiência da fé, não está o encontro com uma doutrina, está o encontro com uma pessoa. O que fez este homem vender tudo, e com alegria vender tudo para comprar este campo, porque ele descobriu que aquele tesouro é uma pessoa.
capaz de transformar profundamente a nossa vida. Então, qual é o termômetro? Qual é o termômetro da nossa experiência de fé? Qual seria o termômetro para medir a autenticidade da nossa fé? A alegria. Se a fé, a minha vivência da fé, seja ela litúrgica, como também naquilo que creio, as verdades da nossa, se aquilo não me causa uma alegria tremenda, que me dá forças para vender tudo. O que significa vender tudo? Abrir mão do pecado, renunciar a tudo aquilo que me coloca obstáculos para conseguir esse tesouro. Então, eu vou lançando algumas ideias aqui, eu gostaria que vocês apenas guardassem, que o Espírito Santo, pouco a pouco, possa ir iluminando vocês, mas por trás deste véu da fé está uma pessoa, uma presença. Por isso que a Vitória falava que ela não queria só conhecer Jesus, ela queria ver. Ela descobriu o tesouro escondido. E ela manteve escondido. Por quê? Porque este tesouro está dentro da tua alma. E ela vendeu tudo que tinha. Fez até o próprio sacrifício de si mesma. Estava tão pronta que ela já entrou no céu. Fé é um tesouro. E se eu quero adquirir esse tesouro, eu preciso comprar o campo, pertencer ao grande campo. Mas nós corremos o grande risco de estar anos e mais anos e mais anos neste campo e nunca ter descoberto o tesouro. Eu sei que existe o tesouro porque outros falam, porque o meu pai e minha mãe sempre falou bem da Nossa Senhora, me ensinou a rezar, falou que é importante isso. Eu sempre ouvi dizer da importância da castidade, da importância da pureza, da importância da confissão. Eu sempre ouvi dizer, mas existe uma diferença absurda entre ouvir dizer do que vale a pena, que é bom, e ter encontrado. O primeiro ponto, e é evidente, né, como consequência, se eu fiz a experiência do tesouro da fé, eu defendo. É que vocês já entendem, né? Por que é importante? Praticamente eu estou chegando um pouquinho, né? Mas da onde vem a força e o interesse para defender a fé? É porque ele não se trata apenas de um código moral, ou um código, uma listinha de verdades. A fé é uma pessoa. A fé é esse portal maravilhoso que me dá acesso à experiência pessoal de alguém que me ama. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu quero que vocês meditem por longo tempo, porque é uma coisa tão profunda e foi dita pelo Papa Bento XVI. É muito profundo isso. É importante que vocês experimentem isso nas vossas próprias vidas. Quando a gente experimenta a fé, e a gente tem esse encontro pessoal com Jesus, é uma experiência dupla. Acontece duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente experimenta a fé e conhece a fé, ao mesmo tempo em primeiro lugar, a experiência com algo totalmente novo. Porque é interessante, né? A gente, por exemplo, quando a gente se coloca, né, quando a gente faz um esforço para estudar sobre a Santa Missa, as riquezas que existem ali na Santa Missa, é algo sempre novo. É essa experiência do novo, do maravilhamento. Como a fé é bonita, é bela, nos faz livres, maduros. Mas aí vem uma coisa curiosíssima. Ao mesmo tempo que a experiência de algo novo é algo pelo qual meu coração sempre esteve à espera. Eu sempre esperei. Parece que eu fui feito. Quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, acontece a mesma coisa. É uma realidade nova, mas ao mesmo tempo alguém pelo qual meu coração sempre se encaixa. Eu sempre esperei por isso, embora seja uma experiência nova. Mas a explicação é porque nós somos feitos para Deus. Nós somos feitos. Em que se funda? Então veja, a importância de defender a fé é defender a nossa própria vida com Jesus. Mas, evidentemente, vocês nem sempre estarão em ambientes favoráveis à fé. Vocês, às vezes, e com muita frequência, estarão em ambientes contrários à fé. Ambientes onde você será ridicularizado pela sua, humilhado, menosprezado. Muitos julgam que a fé é contrária à razão. Que a fé, uma pessoa de fé, é uma pessoa preguiçosa, que renunciou à razão para dar um salto no escuro. Uma confiança cega em verdades que ela não é capaz de provar. Você tem fé porque os seus pais têm fé. Você tem fé por cultura, por tradição. Não, nós temos a razão. Nós podemos provar aquilo que... Então, no mundo lá fora, eles fazem uma perfeita divisão. Uma palavrinha mais forte. Um perfeito divórcio. Que Deus uniu, que o homem não separa. Deus uniu essas duas realidades, fé e razão. Mas o mundo lá fora, eles fazem um divórcio entre fé e razão. A fé próprio de pessoas que se deixam levar por fantasias, historinhas bestas e idiotas, enquanto que a razão diz respeito a... No fundo, a igreja vai dizer exatamente: a fé sem a razão perde o sentido, mas também a razão sem a fé é muito limitado, muito limitado. Mas antes de falar sobre por que defender a fé,
Eu vos faço então essa pergunta. Todos nós, como cristãos, temos necessidade de defender aquilo em que eu acredito. É interessante, né? Essa palavrinha também é muito mal interpretada. Defender aquilo que eu acredito. Aí, muitas pessoas lá fora, o relativista, ele vai dizer o quê? Tudo bem, isso é o que você... Eu tenho as minhas crenças. Mas aí, será que a nossa fé tem como fundamento uma opinião, pessoal? Nós temos a necessidade de defender a fé. E qual é o fundamento dessa necessidade? De onde surge essa necessidade de defender a fé? Que eu sou por uma obrigação amorosa, tá bom? Eu estou obrigado amorosamente a defender essa fé. Alguém poderia aí chutar? Sim, mas existe um fato que acontece na nossa vida que nos dá, digamos, obrigação de defender essa. Ou melhor, existe algo que nós recebemos da igreja que nos capacita, que nos dá forças para defender a fé, com coragem, com saber força, crisma. É claro que quando você é batizado, e por isso você recebe a graça de Deus, é claro que já a partir do batismo, você tendo a fé, à medida que você cresce, chega ao estado da razão, à idade da razão, você, claro, tem que defender a sua fé. Mas é sobretudo no sacramento da crisma, onde a igreja te comunica, graças ao sacramento, a igreja te comunica graças especiais, justamente tentados a defender a fé. A viver a fé, em primeiro lugar, você mesmo, primeiramente, tem que viver essa fé, mas também para defender a fé. Até, se for a vontade de Deus, ao martírio de sangue. Como muitos santos testemunharam e chegaram a... Mas, vou abrir um parênteses aqui. Defender a fé até o martírio, gravem isso, por favor, tá bom? Defender a fé até o martírio, todos vão experimentar. Alguns, e graças a Deus, no nosso país, até o sangue. Graças a Deus, nós vivemos num país onde a fé não é tão perseguida a esse ponto, como, por exemplo, nos estados ou países absolutamente contrários ao cristianismo. Mas todos, sem exceção, seja qual for a idade, teremos que defender a nossa. A questão é que não existe só o martírio de sangue. Existe o martírio da ridicularização, da humilhação no grupo. Existe o martírio da piadinha. Ou, a palavrinha mais famosa hoje, né? O martírio do cancelamento. Vejam o que foi feito com o Frei Gil. Essa maravilha de poder participar dos sofrimentos. A nossa vida cristã não é outra coisa senão continuar aqui na terra a vida que ela é redentora. Participação do sofrimento. Defender a fé até uma... E no nosso contexto, o Brasil, é um martírio sobretudo da exclusão, da mentira, da ridicularização. Em outras palavras, humilhação. A virtude da humildade. Para ser humilde, você precisa ser humilhado. A fórmula é simples. Então, assim, se você está pedindo humildade para Jesus, então se prepare, porque você será. É assim que nós aprendemos. Se Maria é a criatura... Isso é importante os pregadores dizem. Se Maria foi a criatura mais humilde nesta terra, humilhada, mais humilde, Cristo também, humilhadíssimo, né? E que por amor a nós ainda se humilha até hoje no Santíssimo Sacramento, deixando-se tocar pelo sacerdote, entrando em muitos corações, puros e impuros, a humilhação de Jesus, Eucaristia. Então, querendo ou não, nós um dia teremos que experimentar a graça do martírio. Mas aí eu vos faço uma pergunta. Humanamente falando, tá? Esquece agora um pouquinho da graça de Deus. Humanamente falando, você, só com as suas forças, você é capaz de aguentar o martírio, da humilhação? Por exemplo, eu penso que muitos de vocês, ou todos, famílias que vivem a fé. Eu, por exemplo, venho de uma família, embora sendo católica, vivia a fé. E quando a gente começa a praticar a fé, indo na missa todo dia, que é um escândalo, qual é a palavrinha mágica que começa a surgir dentro de casa, nas discussões dentro de casa? Você é um fanático. Martírio. Você não está derramando sangue, mas é o martírio da paciência. O martírio da humildade também, por ter que aprender a se calar diante da autoridade do pai e da mãe. Como Jesus se calou diante da autoridade de Pilato, que embora sendo injusto, era uma autoridade. Jesus se dobra. O martírio da paciência. Uma coisa muito interessante, muitas vezes nós estudantes, e agora eu me lembrando mental, do ensino médio, né? Muitas vezes tem professores muito... E que é muito difícil aquela aula, maçante. Certa vez, partilhar essa de meu diretor espiritual. E a resposta que ele me deu foi tremenda. Ele disse assim para mim, que eu não estava aguentando, professor. Claro que o problema sou eu, né? Que não consigo transformar aquele momento em ocasião de sacrifício. Meu diretor espiritual disse o seguinte, você já parou para pensar que 30 anos da vida de Jesus, ele se manteve escondido, sim ou não?
30 anos da vida de Jesus foi no escondimento. E durante esses 30 anos, Jesus, sem dar nas vistas, sem falar quem ele era, viveu como um judeu devoto. E imagina agora Jesus, durante 30 anos, frequentando a sinagoga, todos os sábados, tendo que pacientemente, a Maria do lado do outro, imagina ele, a sabedoria de Deus, tendo que escutar aquelas palestras dos fariseus, hipócritas, falando coisas certas, não vivendo. 30 anos Jesus, pacientemente, na sinagoga. Será que eu aguentaria? Eu não sei. Mas por que Jesus se submeteu a essa provação? Para nos conceder a graça paciente. Então veja, humanamente falando, eu abri esse parênteses aqui para falar do martírio da paciência que tem na escola, né? No colégio. Em casa também, em vários lugares. Conosco mesmos, né? Quando a gente quer melhorar do dia para a noite, paciência conosco. Mas assim, eu disse isso para que vocês entendessem que, humanamente falando, o martírio é impossível. Impossível. E é por isso que Jesus, em sua sabedoria infinita, instituiu um sacramento para nos comunicar uma força, para dar a vida pela verdade. E dar a vida, V minúsculo, pela vida, V maiúsculo. Então veja, todos os 7 sacramentos, eles aumentam em nós a amizade com Deus, que é o que a gente chama de estado de graça, a graça santificante. Então quando você é batizado, é criado dentro de você um novo organismo, uma nova vida. Ou seja, todos aqueles que são batizados e estão em estado de graça carregam em si 2 vidas. Não é que vocês estão grávidos, não. Né? A gente fala, né? A mulher grávida, na verdade, ela tem 3 vidas. Todos os batizados que estão em amizade com Deus, em estado de graça, carregam em si 2 vidas. A vida natural, e toda vida tem o seu organismo. O que é o organismo? Vamos lá, vocês estudam latim, não é? Sim ou não? Não estudam latim? Tem que estudar. O que é o organismo? Ou melhor, vamos lá, biologia. Vamos lá, biologia. O que é sistema? Por exemplo, sistema respiratório. Então, veja, organismo significa o quê? Eu tenho vários órgãos, intestino, estômago, esôfago, e eles trabalham e ajudam mutuamente para desenvolver e ter uma finalidade, que é o quê? A nutrição, sim ou não? Então, vários órgãos juntos, a gente chama ele de organismo. E esse organismo, ele gera um sistema. Por exemplo, o sistema digestório, sistema reprodutor, sistema endócrino, sistema respiratório. Então, dentro de um sistema, tem vários órgãos. Sistema respiratório, nariz. Mesma coisa o carro. O carro tem vários sistemas. Sistema de direção, sistema de lubrificação, sistema elétrico. Então, cada sistema tem vários órgãos. Então, toda vida, ela é cheia de sistemas. Ora, quando você é batizado, você recebe um novo organismo, um novo sistema, uma nova vida. Que é a vida da graça. E cada sacramento, e essa graça é a união com Deus, é o que a gente fala da inabitação da Trindade em nós. Jesus, o Pai e o Espírito Santo habitam realmente na alma, uma verdade profunda da nossa fé. Este organismo, não é, tem os seus órgãos próprios. Quais seriam os órgãos, né, desta vida sobrenatural? A fé, a esperança, que são essas virtudes, né, que nos unem. Todos os sacramentos, por que eu estou falando isso? Todos os sacramentos, eles fazem aumentar e desenvolver esse organismo, ou seja, fazer crescer a nossa união, ok? Todos os 7 sacramentos, quando você recebe, ele aumenta esse organismo, ele aumenta a sua união, seu desejo do céu, seu desejo de estar com Deus. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, mas então por que não tem mais sacramentos? Por que é 7? Por que não é 5 e nem 8? E também, se todos os sacramentos aumentam essa graça, preciso receber outros. Não basta só o batismo, é porque isso é muito importante. Além de aumentar a graça, união com Deus, cada sacramento comunica uma graça própria, diferente da outra. Ou seja, a gente chama de graça específica. Vamos chegar assim, uma graça, tá bom? Ou seja, existe uma graça que o sacramento do crisma dá que o batismo não dá. É própria só desse sacramento. E aí a gente pode fazer a pergunta, qual que é a graça própria do batismo? Qual que é a graça própria do matrimônio? Qual que é a graça própria da unção dos... Você sofre por aquele sacramento de maneira sublime. É óbvio que eu não vou explicar aqui, agora não é aula de catequese, mas nem o objetivo aqui é falar dos sacramentos, mas é porque a crisma está relacionado a este mistério. Qual seria a graça própria do crisma, da crisma? Eu às vezes falo do crisma, já me corrigiram, né, sobre isso, mas eu costumo às vezes falar também do crisma, porque crisma significa unção, o perfume da unção, o sacramento do crisma, mas também o correto. Então, qual seria a graça própria da crisma, da confirmação? Quem poderia chutar? Tem um medo de errar e tem coragem de acertar. Qual seria, né?
Lembra que os sacramentos da iniciação cristã é crisma e eucaristia. É um caminho de crescimento até chegar nessa união com Jesus total, que é a eucaristia, graça própria do Cristo. Vocês sabem que a matéria do sacramento da crisma, por exemplo, o batismo, qual a matéria usada do crisma? Qual é? O óleo. E vocês sabem, vamos agora observar materialmente. Qual é a propriedade do óleo? Por exemplo, vocês já fizeram a experiência de, às vezes, passar o dia, sei lá, fazer uma caminhada muito longa, ou trabalhar muito, fazer exercício físico e ter aquela fadiga muscular? Vocês tiveram a experiência de passar óleo, né, besuntar-se com óleo? O regolamento é quase instantâneo. Por isso que os lutadores antigos, os gladiadores, ou os grandes lutadores antes, ou até mesmo soldados, quando iam se preparar para a guerra, voltavam da guerra de um dia bem exaustivo, eles passavam o quê? Óleo. Porque o óleo, sobretudo o óleo de oliva, ele tem uma propriedade de um revigoramento quase instantâneo. É quase como depois, assim, sei lá, no fim do dia, você está cansado, você toma um banho, você está pronto para jantar, né? Você está pronto para, né? Revigora, é um revigoramento. Mas, ao mesmo tempo, o óleo tem propriedades. Então, o óleo, como matéria do sacramento, ele está dando uma mensagem que é muito especial. Através da crisma, nós não simplesmente nos tornamos adultos na fé, mas o Espírito Santo nos comunica uma força. E essa força você tem ela por toda a vida, porque o sacramento da crisma, assim como o batismo e a ordem, elas não se repetem. Não se repetem. É uma só vez. E aquela graça você tem por toda a tua. E graça que a crisma dá é o quê? Fortalecimento. E forças para quê? Para defender a fé. Vamos colocar aqui primeiro uma hierarquia. Qual é o inimigo da alma? São os inimigos. O inimigo da alma, ou seja, são aqueles inimigos que te impedem de ir para Deus. E o pior inimigo aqui são aqueles que com o cachorro coitado. Ele pode atrapalhar a minha salvação, mas tudo depende do meu sim. O maior inimigo de nós mesmos é o nosso próprio. E se tem para o mal e diz não para Deus. E aí, obviamente, vem o mundo e o demônio. Então, sobretudo, as graças de fortalecimento é primeiro para fortalecer no combate espiritual que você vai ter com você mesmo. Então, de fato, isso é uma coisa que ninguém pode se livrar disso. A nossa vida aqui na Terra, ela é um combate espiritual. E onde que é a arena? Onde que é o campo onde se realiza esse combate? É na tua própria alma. É na tua alma que opera aquela decisão entre Deus, entre o pecado. Isso é uma coisa muito incrível que vale a pena você enxergar dentro de você mesmo e meditar sobre. Deus é bom. Tudo que Deus criou era perfeito e íntegro. Ou seja, não existe defeito de Deus é um criador perfeitíssimo e que nenhuma das suas criações vem com defeito de fábrica. Só que existe um problema. Você pode falar assim, irmão Davi, tudo bem, eu aceito que Deus é bom, eu aceito que Deus é perfeito, só que essa parte aí, defeito de fábrica, eu entendi. Porque eu olho para dentro de mim, eu olho para dentro do meu coração e eu vejo que dentro de mim existe inclinação. Eu vejo que dentro de mim há uma guerra. Eu desejo Deus, eu desejo a felicidade, mas ao mesmo tempo eu sinto um desejo terrível para o pecado, para a impureza. Um desejo de orgulho, de querer ser melhor que os outros. O desejo de querer pisar nos. O desejo de querer me sobressair à custa do. O desejo de humilhar, de diminuir os outros. Um desejo de inveja. Inveja terrível que toma posse do meu coração. A gente se coloca diante dessa questão. Se Deus me criou perfeito. E aqui entra uma coisa que muitas pessoas lá fora esquecem, que também está a resposta da necessidade de nós fomos feridos pelo pecado. Os nossos primeiros pais, nós não sabemos quem são, damos os Adão e Eva, mas houve, obviamente, primeiras criaturas. Infelizmente, diante da proposta do mal, eles caíram. E toda a descendência de Adão e Eva carrega essa. Então veja, Deus nos criou perfeitamente, como um violão afinadíssimo, onde todas as cordas vibravam em harmonia. Porém, o pecado desafia. E nós nascemos desafinados, desordenados. Nós carregamos essas inclinações. Olha para um bebezinho, criança de 3 anos, completamente egoísta, incapaz de dividir os seus brinquedos. Se é gordinha, quer comer tudo. Não queria dividir minha comida com ninguém. Assim, a gula, sabe? Desde criancinha, você já observa ali as raízes do pecado. Nós nascemos feridos. E veja, ferida em latim, se diz vulnus. E daí vem a palavra vulnerável. Nós nascemos vulneráveis e somos. E é por isso que Deus não nos abandonou e nos deu Jesus Cristo, que com a sua graça faz da nossa natureza ferida e vulnerável capaz de fazer coisas que a humanidade nossa é incapaz. Ou seja, a graça nos dá forças para fazer algo divino.
É Cristo agindo em nós. E uma dessas graças que a Crisma nos concede, um fortalecimento para defender a fé. Diante da prova da humilhação, diante da prova e do martírio, da ridicularização, dentro de você, jovem, existe uma graça que você tem e jamais vai perdê-la, porque a Crisma é uma só vez. Claro, se você está em pecado grave, perdeu a graça, morreu. Você se arrepende, se confessa, essa graça é revigorada, você não precisa crismar. Mas dentro de você foi colocado o selo do caráter do crisma, esta garantia da força e do auxílio do Espírito Santo, que te dá coragem de dar a vida pela verdade, dar a vida pelo Evangelho, não se envergonhar diante das pessoas. Olha para São Pedro, ele caiu. Ele não conseguiu dar a sua vida por Jesus. Ele disse, né? Senhor, eu darei a minha vida por ti. Aí chegou ali na quinta-feira à noite, Jesus preso, negou Jesus 3 vezes. Jamais conheci esse homem, jamais, não conheço. Pedro ainda não tinha sido crismado, digamos assim, né? A graça de Pentecostes ainda não havia acontecido. Pentecostes, como sacramento, ocorre uma só vez. É no sacramento. E lá nós recebemos a graça especial de dar a vida. Se nós temos a obrigação de defender a fé e a certeza de que nós vamos conseguir defender a fé com palavras, pelo testemunho da nossa vida, é a crisma que nos... É interessante. Todo sacramento te dá o direito, preste atenção no peso desta palavra, todo sacramento te dá o direito de receber as graças para viver aquele sacramento. Isso significa que você tem direito a receber graças de fortalecimento. Se você pede para que Deus te dê forças, por causa do sacramento que você recebeu, este pedido é infalível, você recebe. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, mas o caráter que você recebe na crisma te dá este direito de receber este auxílio, sem o qual o sacramento jamais seria vivido. Então, valorizem este sacramento, esta unção que vocês receberam. Esta mesma unção, ela também te comunicará sabedoria, porque também na crisma, claro, no batismo você já recebeu os dons, mas na crisma, os dons do Espírito Santo são... E você também está cheio da sabedoria do Espírito. A questão é, aí vem o mistério da liberdade humana, é saber estar livre, ou melhor, saber ser dócil ao Espírito, tá bom? Esta conferência é apenas uma pequena preparação para entender isto aqui. Por que defender? Como defender? Porque eu preciso primeiro entender o tesouro que eu carrego dentro de mim, que são essas graças sacramentais. Eu repito mais uma vez, o sacramento da crisma te consagrou e te instituiu soldado e mártir de Cristo. Eu não sei se você sabia disso, mas desde o dia da tua crisma, você tem a vocação para ser mártir. Não precisa duvidar. Quem é crismado aqui, levanta a mão. Parabéns. Você e eu temos seguramente, com segurança, vocação para o martírio, para dar a vida por... A questão é que não existe só o martírio de sangue. Existe o martírio da humilhação, o martírio da paciência. O martírio da paciência consigo mesmo. Tem o martírio da preguiça, né? A preguiça de estudar, ou seja, o martírio da fortaleza, né? O Espírito Santo também nos fortalece quando humanamente a gente não quer estudar. Ser mártir no cumprimento do dever. Se eu sou fiel no pouco, ele me confia. Para terminar, vamos voltar então ali à parábola do tesouro escondido. Nós estamos no campo da igreja. Todos vocês conhecem vários santos e espero que cada um tenha ali os seus santos de devoção. A gente costuma dizer que nós que escolhemos os santos, mas são eles que escolhem. A gente olha para os santos e o que nos admira nos santos? Por que eles são tão cativantes? Qual que é a característica que mais nos atrai nos santos? É justamente aquela alegria, uma alegria que consumia o coração desses santos. Veja, por exemplo, São Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, aos Filipenses. É a carta de São Paulo onde ele mais repete: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Vocês sabiam em que circunstâncias ele escreveu essa carta aos Filipenses? Ele estava preso e algemado. Ele tinha que pegar lá, molhava a tinta e escrevia. Eu visitei esse cartão de São Paulo. É isso aqui, ó. Isso é uns 2 metros assim, pequenininho. E ele, de mãos algemadas, escrevia: de onde vem essa alegria dos santos? Porque eles, estando no campo da igreja, descobriram o tesouro. Eles não se contentaram em apenas ouvir falar do tesouro, como muitas vezes nós ouvimos das coisas que a gente escuta no colégio, das catequeses que nós temos. Mas eu digo para vocês, e aqui eu vou ser bem sincero, desculpa se eu sou um pouco duro ou realista, estou nem aí, estou preocupado com a vossa salvação. Se você, com relação à fé, se você não encontrou e fez a experiência do tesouro, da beleza e da alegria da fé,
mas apenas ouviu falar e acredita, você vai, tá? Eu não te dou 1 ano, nem 2 anos de faculdade, ou mesmo a vida lá fora. Você vai abandonar. Porque para você, a fé é apenas uma listinha estúpida, uma listinha a qual você, durante toda a vida, foi obrigado a decorar, mas aquilo não tem nenhum significado prático, não tem vida. É uma lista. O que é a fé? É um livro amarelo chamado Catecismo. O mundo é muito mais interessante. O meu eu, muito mais. Né? Qual é o grito de Lúcifer? E que muitos de nós somos tentados a gritar. Quem como eu? Quem como eu? E Miguel responde, quem como Deus? Se vocês não descobrirem o tesouro e a beleza, eu insisto nessa palavra beleza, a beleza da fé, porque a beleza, na minha opinião, e na opinião do Papa Bento XVI, a beleza é o argumento, a beleza da criação, a beleza dos santos, que é a sua vida moral, virtude, a beleza de um testemunho de vida de um santo, a beleza é o argumento mais convincente para os que abandonaram a Deus. Se vocês não experimentaram a fé, a verdade e a beleza da fé, mas ela é simplesmente uma listinha, um código, uma herança que vocês receberam dos seus pais. Resumam, se para vocês a fé é apenas um costume, vocês vão abandonar. Pode escrever isso na sua testa. Vocês vão abandonar. E no fundo, vocês não vão estar abandonando, estarão abandonando pessoas. Estarão abandonando a vossa salvação, a razão da vossa existência. Tá bom? Vamos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então podemos